Salve, salve, galera do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de velocidade média, isso mesmo, continuidade, porque no nosso canal, se você for fazer uma pesquisa lá na playlist em que a gente tem assuntos diversos de física, vocês vão encontrar um vídeo em que eu já dei uma introdução sobre velocidade média, então se você não assistiu, é importante assistir antes desse, e também tem um vídeo onde eu resolvo um exercício, mas um exercício bem tranquilinho, tá? Então, hoje a gente vai dar continuidade a esse assunto e na semana que vem a gente tem mais resoluções de exercícios, beleza? Então, fiquem espertos aí e prestem atenção no vídeo de hoje. Muito bem, então vamos dar continuidade a nossa aula. Hoje, então, eu vou trabalhar um pouquinho de gráfico com vocês. Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo aqui. Então, aqui eu tenho um gráfico, tá? Veja que aqui no eixo, nesse eixo aqui, que a minha coordenada x está representada aqui, que a unidade é metro. Lembra que eu sempre tenho que ter uma unidade na minha coordenada, né? Então, aqui eu tô falando de posição ou deslocamento, que tá em metros. E aqui, ó, nesse eixo horizontal, eu tenho o quê? O tempo, tá? Então, veja, aqui eu tenho x, que é a posição ou deslocamento, depende do que eu tô avaliando. E aqui, ó, eu tenho o tempo, beleza? Então, vamos lá. Então, o que acontece aqui nesse gráfico? Vamos ver. A bolinha, vamos representar aqui o movimento. A bolinha está partindo da onde? Está partindo do zero. Tempo zero. Então, comecei a contar aqui qual foi o deslocamento dessa bolinha. Beleza, ó. Zero tá onde, ó? X igual a zero, ou seja, estou começando o deslocamento, tá? Então, está exatamente aqui, tá? Então, eu tenho um deslocamento zero, tempo zero, ó. É o que está sendo aqui mostrado dessa forma, tá? Então, vamos lá. Aí, o que acontece com essa bolinha? Ela vai até onde? Vai até x2. x2 aqui, ele vai ser o quê? 4 metros. Então, ó o que acontece. A bolinha foi até x2. Se eu chegar aqui, ó, em x2, o que acontece? Nessa segunda posição, então ela saiu daqui, que era 0, 0, né, ó, x1 igual a 0, t igual a 0. Aqui é segundos, inclusive, né? Aí ela saiu, foi para, qual a posição final? Foi para 4 metros com t igual a 8 segundos. Então, t igual a 8 segundos, então aqui, ó, é onde eu tenho a posição final da minha bolinha. Então, a posição final da minha bolinha é 4. Então, foi todo esse deslocamento aqui de 0, 0 até 4, 8 que ela teve, tá? Para ela chegar na posição... Então, se eu tivesse que, por exemplo, calcular aqui qual é a velocidade média, como é que eu faria? Então, só para a gente lembrar, velocidade média é igual a x final, né, que é a variação de deslocamento, x final menos x inicial, aqui é um i... Estou tentando até fazer, dividido pelo quê? Tempo final menos tempo inicial. Aqui, apesar de ser uma pontinha, eu estou tentando fazer um menos aqui, tá? Então, como que se eu quiser calcular aqui a velocidade média, o que vai ser? Eu tenho então aqui a velocidade média vai ser igual a 4, que é a posição final, menos 0, que é a posição inicial, dividido por 8 menos 0, tá? Então, aqui vai ficar 4. E veja aqui é positivo, né? Porque eu estou indo para o mesmo lado da minha coordenada. A bolinha está indo para cima, né? Minha coordenada também está indo para o positivo para cima. Então, aqui, tudo positivo. Com 4 menos 0 vai dar 4. 8 menos 0 vai dar 8. Então, 4 dividido por 8 vai dar aqui meio, certo? Essa vai ser a velocidade média, então aqui, e vai ser quanto aqui, ó? Metros por segundo, porque é a unidade que está aí representada no gráfico, metros por segundo. Agora, para ela chegar até aqui, qual foi? O que ela percorreu, ó? Aqui, veja, percorreu aqui 1 metro, depois, se eu observar aqui, ó, continua observando o que está acontecendo com a bolinha? Ó, foi mais 1 metro, então ó, andou mais 1 metro, mais uma, ó, foi mais um, e foi lá para o final,
certo? Então, aqui está, ela foi numa reta só, né? E aí, então, está representado a movimentação dessa bolinha nesse gráfico, tá? Então, veja, aqui está toda a movimentação dessa bolinha, ó. Delta X, 4 delta T, então aí já está calculado a velocidade média mais bonitinho do que eu fiz, certo? Vamos interpretar esse gráfico aqui, ó. A primeira coisa, o corpo está parado em algum momento? Vamos ver aqui, ó. Eu tenho... O que eu vou ter aqui, ó? A bolinha tá começando no 2 agora, tá vendo? O corpo, ou a partícula, seja o que for, tá começando no 2 agora, certo? Muito bem. De 0 até 2 segundos, que é o tempo aqui, ó, veja. Se eu pegar aqui, ó, de 0 até 2 segundos, que é esse intervalinho aqui, o que tá acontecendo? Ela saiu de 2 e foi para algum lugar? Não, ela continua em 2, né? Tá vendo? Ó, ela saiu daqui e continua em 2. Então, o corpo está parado em algum momento? Sim. Ele está parado aqui de 0 até 2 segundos e depois ele está parado mais um pedaço aqui, ó. Tá vendo? Porque ele está em 3, passou um tempo, ele continua em 3. Então, ó, entre 6 e 8 segundos, ele continuou aqui na posição 3. Não saiu dessa posição. Então, ele está o quê? Está parado. Se ele não está se movimentando num determinado intervalo de tempo, ele está parado, tá? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, saiu de 2, foi para 3, certo? Em algum momento aqui, então, de 2, depois de 2 segundos até 6 segundos aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, entre 2 e 6 segundos, ele fez o quê? Saiu de 2 e foi para 3, e lá continuou parado, tá? Então, no intervalo em que há movimento, ó, então, olha a pergunta dele, ó, no intervalo em que há movimento, o que que tá? Onde há movimento significa que é nesse intervalo aqui só, né? Por quê? Porque nesse intervalo aqui de 0 a 2 ele estava parado e nesse intervalo de 6 a 8 ele também estava parado. No intervalo em que há movimento, qual é a velocidade média? Como que eu calculo? Bom, a gente sabe que, deixa eu só ver se aqui ele vai aparecer. Aqui. A gente sabe que nesse intervalo que há movimento, eu tenho aqui, ó, um delta X igual a 1 metro. Por quê? Igual a 1 metro, ó, ele saiu de 2 e foi para 3. Então, minha posição final aqui, era 3. Então, 3 menos 2 vai ser igual ao quê? Delta X igual a 1 metro. Isso no intervalo de tempo aqui, ó, de 4 segundos. Por que 4 segundos? Ó, porque só houve movimento entre o segundo 2 e 6. Então, aqui 4 segundos, né? Então, o tempo final foi 6 segundos, o inicial 2. Então, aqui 1 dividido por 4. Beleza? 1 dividido por 4, a gente tem um valor de 0,25 metros. Olha que bonitinho, gente. Eu espero... Ah, e por que aqui, ó, vamos lá, só revisando o que a gente viu semana passada. Por que aqui eu tenho um valor de delta X positivo? Porque, ó, a bolinha... Deixa eu tirar tudo aqui. A bolinha, ela saiu daqui de 2 e foi para 3, não foi isso? Ou seja, ela está nessa direção aqui, ó, em relação à coordenada. E a coordenada está para onde? Para a mesma direção. Se o movimento do corpo está na mesma direção da coordenada, eu sempre tenho um delta X positivo. Então, aqui a gente está só revisando aí o que a gente viu na semana passada. E junto com o gráfico. Olha como agora os conhecimentos estão aí se somando. Beleza? Vamos lá, vamos interpretar aqui mais alguns gráficos. Interprete esse gráfico. O corpo está parado em algum momento? Poxa, agora vocês já sabem fazer isso, né? Aonde que o corpo está parado? Significa que não tem deslocamento nenhum. Então, vamos lá, ó. Vamos analisar agora passo a passo. Aqui é 0, aqui é 2, certo? De 0 a 2, ele está se movimentando? Tá, ó, ele está vindo aqui para baixo, tá? Então, tá vindo aqui para baixo esse corpo, então tá se movimentando. Depois de 2 para 4, também tá, ó, tá saindo daqui e tá vindo para cá. De 4 para 6, também tá se movimentando. Agora, e de 6 para 8, o que que acontece, ó? Quando ele tá aqui em 6 segundos, né, ele tá na posição de número 2. Se eu continuar contando o tempo, o que que aconteceu com o corpo? Ele continuou na posição de número 2. Então, entre 6 e 8, o corpo está parado, tá? Então, aqui, se você tivesse que responder, seria o quê? Entre 6 e 8 segundos, beleza?
Vamos lá, vamos continuar. Em algum intervalo, a velocidade é negativa. O corpo está saindo aqui de 4 metros, certo? Ó, onde está 4 metros? Está aqui, ó, no gráfico. Tá? É daqui que está partindo a bolinha. Então, no instante zero, essa bolinha ou esse corpo está partindo de 4, tá? Vamos lá. Daí, ele vai para onde, ó? Depois de 4, ele vai para 1. E vai depois para 2 e vai para 3. E continua em 2, ó. Então, ele sai de 4, vai para 1, vai para 2 e continua em 2, tá? O que acontece, gente? Lembra, o que é ter velocidade negativa? A velocidade negativa, ela é proveniente do quê? O tempo não existe tempo negativo. Agora, ΔX tem, né? É quando o quê? Quando o deslocamento, a gente já viu, né, que o ΔX, ele é negativo quando o movimento do corpo está ao contrário da minha coordenada. Olha, coordenada X, ela vai aumentando de baixo para cima aqui, não é? Muito bem. Onde que começa o movimento da bolinha? O que ela está fazendo? Ela está indo para baixo. Então, de 4, que é aqui, ó, da posição de 4 metros até aqui, ó, o que está acontecendo? A bolinha, ela está indo totalmente contra a coordenada, não é isso? Se ele está indo contra a coordenada, eu nem sei qual é o valor aqui, mas significa que o meu ΔX vai ser negativo. Aqui, velocidade média, ela vai ser igual a ΔX sobre ΔT, não é? ΔX sobre ΔT. Se a velocidade média é ΔX sobre ΔT, a gente sabe que o tempo não vai ser negativo, a variação de tempo não dá para voltar para trás, né? Então, a variação de tempo não vai ser negativa. Então, onde que a velocidade aqui ela é negativa? Onde meu ΔX for negativo. Por quê? Porque ele está contra a coordenada, né? Do mesmo jeito que a velocidade é negativa, por quê? Porque a velocidade está sendo exercida num movimento contra a coordenada, tá? Então, aonde que a velocidade ela é negativa? Ela é negativa, ó, entre 4 e 1 metro, ó. Nesse período aqui, ó, entre 0 segundos, inclusive, ó, entre 0 segundo e 4 segundos. Então, em todo esse período aqui, ó, o que acontece? O corpo está se movimentando contra a coordenada, tá? E agora, daqui, vamos supor, e se eu perguntar aqui, aonde a velocidade é positiva? A velocidade, ela é positiva aonde? Aqui, ó. Vou até colocar de outra cor. Aonde que a velocidade é positiva? Aqui, ó, entre 4 e 6. Por quê? Porque está indo, a bolinha, ó, sai daqui e vem para cá. Ou seja, ela está indo aqui a favor do movimento. Então, aqui o meu ΔX é positivo. Professora, e por que você não falou que aqui é positivo ou negativo? Porque aqui é 0, né? Por que é 0? Ó, ela se movimentou daqui para cá? Não, né? Ela estava na posição, deixa eu colocar aqui em outra cor. Ela estava na posição 2 e continuou na posição 2. Então, nesse intervalo de 6 a 8, a minha velocidade é igual a 0. Por que a velocidade é igual a 0? O corpo está parado, a gente já fez essa análise, né? E qual é a velocidade média nos 3 intervalos? Ó, aqui, então, nesse roxinho aqui eu tenho uma velocidade negativa, ó, menos 3 dividido por 4, tá? Então, vai dar, por que menos 3? Ó, a final é 1, né? 1 menos a inicial, que é 4, então 1 menos 4 dá menos 3, né? E o intervalo, tempo final, que é 4, menos o inicial, que é 0. Então, vai ficar o quê? Menos 3 dividido por 4, o que dá aqui menos 0,75. Bom, aí nesse pedacinho aqui a gente já tem uma velocidade o quê? Positiva, né? Que eu já expliquei para vocês, ó. Qual é? Por que eu sei que é positivo? Ó, final menos inicial. Então, se eu pegar aqui, ó, entre 4 e 6, o que eu vou ter? Final menos inicial, ó. Final vai ser aonde? Vai ser aqui, certo? Ó, nesse ponto. Final menos o inicial, que era aqui, ou seja, eu tenho 2 menos 1, que dá 1, positivo, ó. Tá vendo? Por quê? Porque o movimento está a favor da coordenada, né? E aqui, tempo final é 6, tempo inicial 4, ou seja, ΔT igual a 2. Isso, então, vai dar um valor de
meio, né? Meio positivo. Por quê? Porque a velocidade está sendo realizada a favor da coordenada, né? Agora, vamos lá. O corpo está parado em algum momento, nesse caso? Ó, o corpo ele sai de zero e vai para onde, ó? Ele faz todo esse percurso, ó. Em algum momento ele está e vai embora, né? Que aqui parou em 5, mas ele é que está dando continuidade. Em algum momento esse corpo está parado, até parece que ele está numa reta, mas você vê que ele está fazendo uma curvinha aqui, né? Então aqui ele não está parado, né, gente? Vamos lá. Então, ó, ele sai daqui e vem para cá. Tá vendo? Por mais que ele faça toda essa curva, se eu quiser achar a velocidade do corpo, o que eu vou ter? Eu tenho a velocidade final menos a velocidade o deslocamento dividido pelo tempo, né? Então, se eu quiser saber a velocidade média entre o ponto inicial e o ponto final, o que eu tenho, ó? Eu sei que, ó, o meu ponto final vai ser, se eu for calcular, né, desse movimento da bolinha, ó, de 0 até 5, meu ponto final vai ser 5, certo? E o meu ponto inicial, 0. Então, de deslocamento, eu tenho o quê? 5 metros, né? 5 aqui, ó, no final, menos 0, porque ele parte do 0. 5 menos 0 dá um ΔX igual a 5. É positivo, professora? Vocês me respondem. Vocês que podem me responder agora, por que ele é positivo? Porque o movimento está a favor da coordenada, né? Então, eu vou ter 5 dividido por quanto? Pela variação do tempo, ó. Tempo final, 8. Tempo inicial, 0. 8 menos 0, 8, certo? Então, isso daqui vai dar uma velocidade média igual, ó, a 0,625 metros por segundo. Por quê? Porque eu tenho 5 dividido por 8. Né? Tá vendo que é positivo. Por que é positivo? Porque a velocidade ela está sendo exercida aqui no mesmo sentido da coordenada. Se eu quiser calcular uma outra velocidade, então, por exemplo, ó, se eu quiser calcular só desse pedacinho aqui, ó, entre 6 e 8, o que está acontecendo entre 6 e 8? Eu tenho aqui aproximadamente uma variação de 3,7 metros. Esse aqui, ó, esse tio aqui é porque é aproximadamente. Por que 3,7? Ó, final 5, menos inicial, mais ou menos aqui é 1,3, né? Porque aqui não dá para saber certinho se é 1,3, por isso que é aproximadamente. Então, 5 menos 1,3 dá 3,7. Positivo, isso aqui. Por que positivo? Isso aqui é positivo porque ele está tendo aqui, ó, o mesmo movimento da coordenada, no mesmo sentido da coordenada. Então, aqui é positivo. Dividido por 2, porque eu tô fazendo aqui, ó, só esse pedacinho, tá? Veja que aqui, quando eu faço, né, esse outro movimento aqui, veja que se eu tô medindo só esses 2 últimos segundos, olha o que acontece. Nos 2 últimos segundos, a velocidade é bem maior do que do movimento inteiro, não é? Então, quando ele pergunta aqui, ó, a velocidade do corpo é sempre a mesma? Não, né? Porque ele começa aqui bem devagar, ó. Olha nesses 2 primeiros segundos, como é que você sabe se é a mesma ou não? Olha aqui, nos 2 primeiros segundos, ele sai de 0, né? 0 metro aqui, ó, para quase nada de metro. Tá vendo? Ele vai aqui, ele deve andar aqui uns 0,1 mais ou menos. Olha aqui, ó, de 0 a 4 segundos. Ele anda aqui, ó, acho que não anda nem meio metro, tá vendo? Então, nos primeiros 4 segundos ele tá muito lento. Olha o que acontece aqui nos 2 últimos segundos. Ele sai aqui de 1,3 e vai rapidão aqui, ó, para 5. Né? Então, ele faz esse percurso aqui, ó, da maioria do percurso aqui, ó, de 3,7 em só 2 segundos, né? Ele vai muito rápido aqui nessa parte final. Então, veja que a velocidade do corpo não é sempre a mesma, tá? Não é. Então, como que você sabe? Pode fazer aí essa comparação. Né? Vê aqui, ó, é só você fazer essa comparação. Pega os 2 primeiros segundos e calcula. Você vai ver que a velocidade aqui no início, nos 2 primeiros segundos, aqui é quase 0. Né? Aí você pega aqui os 4 primeiros segundos. Você compara também, é bem lenta a velocidade. Né? E depois aqui, ó, vixe, ele vai numa velocidade muito alta. Beleza? Então, é assim que você descobre se a velocidade do corpo é sempre a mesma. Né? Se aqui fosse, por exemplo, gente, se eu pegasse simplesmente uma reta, né? Minha reta não tá nada reta, mas imagina
Deixa eu tentar fazer uma reta. Pega aqui, ó, essa reta aqui, ó, do triângulo. Imagina essa reta. Que no meu caso não está reto, mas imagina essa reta. Se você pegasse essa reta do triângulo, ele ia andar aqui, ó, nos primeiros 2 segundos, 1 metro. Nos primeiros outros 2 segundos, talvez mais ou menos 1 metro, mais 1 metro, mais 1 metro. Então, se você pegar a cada 2 segundos, ele está andando 1 metro. Cada 2 segundos, 1 metro. A cada 2 segundos, 1 metro. A cada 2 segundos, mais 1 metro. Aí sim, veja aqui, 1 metro em 2 segundos, 1 metro em 2 segundos, 1 metro em 2 segundos, 1 metro em 2 segundos. Aí sim você poderia falar que a velocidade do corpo é sempre a mesma, né? Mas nesse caso dessa curva aqui, não, tá? Vamos lá. Qual é a velocidade média no intervalo entre 0 e 8 segundos? Opa, tá aqui, né? Entre 0 e 8 segundos, eu pego a final, é esse aqui que tá em azul, foi o primeiro que a gente calculou, que é 5 metros dividido por 8 segundos, que dá uma velocidade 0,625 metros por segundo. E depois, qual é a velocidade média no intervalo entre 6 e 8 segundos, que é nesses 2 últimos segundos, é esse que tá em vermelho, né? Que a gente também já calculou, tá bom? Vamos lá para o próximo. Vamos interpretar esse gráfico aqui, ó. O corpo está parado em algum momento? Parado significa que ele não está se movimentando. Então, vamos lá. Se ele... parado significa que ele está numa velocidade igual a 0. Como é que... Aí você fala assim, professor, eu sei nos gráficos anteriores que parado é quando ele ficava, ó, ele estava na posição de 4 e de 4 metros, passou 8 segundos, ele continuou na posição de 8 metros. Beleza, mas ele estava sempre indo para o mesmo sentido, né? Então, por exemplo, você pegava ali um gráfico que saia daqui, ficava parado, subia mais um pouco, ficava parado. Agora, olha esse gráfico aqui, o que está acontecendo? Esse gráfico, olha o movimento dessa bolinha. Ele tá saindo de 0, aí essa bolinha sobe, 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 chega uma hora que ela faz o quê? Para e desce. É a mesma coisa, pega aí qualquer objeto que você tiver, se você pegar aqui, por exemplo, vou pegar uma borracha. Se pegar essa borracha aqui, jogar ela para cima, chega uma hora, ela sobe, para e volta. Então, nesse caso aqui, o corpo está parado em algum momento? Sim, num pontinho ali em cima. Então, de 0, veja, ele está saindo de 0, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vai até 4, para e volta. Vocês perceberam o que aconteceu com essa bolinha? Então, foi até 4, parou e voltou, né? Então, veja, e aí depois ele até pergunta, né? Em que intervalo a velocidade média é positiva e negativa? E qual é a velocidade média no intervalo de 0 a 8? Várias perguntas, vamos lá. Então, o que acontece? Ele subiu, 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 chegou aqui em cima, ele para e desce. Então, tem algum momento em que o corpo está parado? Sim, nesse ponto aqui, no cume dessa curva aqui, esse objeto para, porque ele sobe, 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 para e volta a descer. Como é que eu sei se a velocidade é positiva ou negativa? Lembra, se está no mesmo sentido da coordenada, vai ser o quê? Positivo. E veja, o deslocamento de 0, né? O deslocamento de 0 aqui até 4, o que está acontecendo? Esse primeiro deslocamento aqui está acontecendo no mesmo sentido da coordenada, certo? Se está acontecendo no mesmo sentido da coordenada, ΔX vai ser positivo. E se ΔX é positivo, a minha velocidade também vai ser positiva. A minha não, dessa bolinha, certo? Então, a velocidade da bolinha vai ser positiva. Bom, chegou nesse ponto aqui, ela para. Então, aqui é onde o corpo está parado, ou seja, ele fica numa velocidade igual a 0. Então, ela vai, para e volta. Muito bem. Então, nesse caso, o que acontece? Eu tenho, então, a princípio, quando ela está subindo uma velocidade positiva, por quê? Porque o movimento está aqui no mesmo sentido do eixo, chega aqui, a velocidade é igual a 0, por quê? Porque ela para voltar. Então, veja, ela vai numa velocidade positiva, porque está no mesmo sentido da coordenada, para e desce. Quando ela desce, ela está em sentido contrário à coordenada. Veja que o final aqui, ó, se eu for analisar, o final vai ser
o final vai ser o quê? Menor do que o inicial. Então, sempre vai dar aqui um ΔX aqui, ó, negativo, tá? Então, aqui, nesse pedaço, vou colocar em outra cor aqui, nesse pedaço aqui, de onde ela para até aqui embaixo, eu vou ter o quê? Sempre um movimento contrário ao da coordenada, no sentido contrário da coordenada. Então, o final vai ser, vamos supor que eu pegue esse pedaço aqui menos esse. Então, vou ter aqui meio menos 4, ou seja, eu vou ter um valor, um ΔX aqui negativo. Se eu tenho um ΔX negativo, eu tenho uma velocidade negativa. Por quê? Ah, quer dizer que o objeto está parado? Não, você vê que ele está adquirindo uma velocidade, só que ele está adquirindo uma velocidade aonde? Num sentido contrário à coordenada. X está subindo, né? X é positivo para cima e a minha bolinha está caindo, tá? Então, por isso que a velocidade é negativa aqui. E se eu quiser saber a velocidade média no intervalo de 0 a 8, como é que eu calculo? Ó, velocidade média, eu sei que é x final menos x inicial. Em 8 segundos, onde estava? Ó, estava em 0, não é? Ó, em 8 segundos, eu tenho aqui, ó, a posição 0. Em 0 segundos, eu tenho a posição 0. Então, na verdade, entre 0 e 8 segundos, o meu x final menos x inicial vai ser simplesmente igual a 0. Por quê? Ó, sobre tempo final, vou calcular aqui para vocês, tá? Tempo final menos tempo inicial. Se eu fizer aqui, ó, o meu x final, veja, a bolinha sobe, desce, vai para onde? É a mesma coisa que eu pegar uma borracha, tô segurando ela aqui. Ela vai, volta e volta para minha mão. Lógico que aqui não, porque eu sou um desastre, mas ela volta para minha mão, certo? Então, a posição inicial dela era aqui, ela subiu e voltou para minha mão. Então, o que acontece? A posição final era 0. A posição inicial continuou 0. Dividido por 8 menos 0. Veja, aqui eu tenho 0 dividido por qualquer coisa vai dar 0. Então, a velocidade média entre 0 e 8 vai ser o quê? 0. Tá? Por quê? Porque ela foi e voltou exatamente para o mesmo lugar. Ela não teve o deslocamento final e inicial. Ah, professora, mas ela se movimentou. Beleza, então você pode calcular, por exemplo, a velocidade até ela parar. Se eu perguntasse aqui, olha, qual foi, eu joguei uma borracha para cima, qual foi a velocidade até ela parar? Então, você sabe, ó, o final é 4, o inicial é 0. Então, aqui, 4 menos 0, 4. Dividido por quanto? Ó, veja, até ele chegar aqui, em quanto tempo ele foi, mais ou menos? Uns 3, vai, vou chutar aqui, mais ou menos 3 e pouco. Então, vou ter aqui, ó, 4, que é o deslocamento. Então, se eu quiser saber só desse pedaço aqui, ó, vamos arrumar um pouquinho. Se eu quiser saber aproximadamente essa velocidade entre esse trecho e até aqui ela parar, o que eu tenho? Velocidade média vai ser igual x final menos o inicial. X final, 4. X inicial, 0. Então, 4 menos 0 dividido por... Aqui, vou chutar mais ou menos 3 segundos. 3, tempo final, né? 3 segundos. E o inicial, 0. Então, eu vou ter, ó, 4 dividido por 3. Se você fizer essa continha, você vai chegar num valor de 1,3 metros por segundo. E essa é a velocidade média desse primeiro trecho aqui, ó.